O síndrome de Estocolmo é um estado psicológico em que as vítimas de abuso ou reféns criam uma relação de amizade com os seus captores. Julga-se que este seja o produto de um mecanismo de defesa em que a vítima imagina o agressor como bem intencionado, de forma a se convencerem de que a sua situação não é tão má quanto parece. Mas de onde é que o seu nome origina? Bem, Estocolmo, obviamente, mas mais precisamente de um assalto a um banco na cidade, em 1973, em que os reféns acabaram por ser mais críticos da polícia do que dos assaltantes. A nossa história começa com Jan Erik Olsen, uma pessoa problemática que viveu a sua vida, ora dentro, ora fora de prisão. Em 1973, Olsen era um prisioneiro em licença de saída. A licença de saída é, de uma forma simples, a autorização para a libertação temporária de um prisioneiro com vista a que este não desenvolva problemas mentais. Mas Olsen achou que uma libertação temporária não era suficiente e decidiu que não iria apenas fugir da prisão, mas que iria assaltar um banco. No dia 23 de agosto de 1973, Olsen entrou no Kreditbanken em Norrmalmstorg, Estocolmo, disfarçado. Ele trazia óculos, maquilhagem e uma peruca e pintou o seu bigode e sobrancelhas de preto. Numa mão trazia uma pasta com um rádio, corda e explosivos, e na outra trazia um casaco, sob a qual trazia uma submetralhadora. Ele anunciou a sua chegada ao disparar para o teto, amarrou 4 funcionários e, para completar o seu disfarce, dirigiu-se aos seus reféns em inglês com um sotaque americano. Entretanto, alguém ativou o alarme silencioso e, após algum tempo, um agente da polícia chegou ao local. Sim, apenas um agente da polícia. Olsen perguntou-lhe se ele era a pessoa com quem ele poderia fazer negociações, e o agente disse-lhe que não, mas que poderia ligar para a esquadra para o chamar. Olsen aceitou e deixou o agente utilizar os telefones do escritório do andar superior. Após algum tempo, o agente voltou e informou Olsen que um negociador estava a caminho. Olsen juntou os civis que se encontravam no banco, exceto os 4 funcionários, e ordenou a sua saída junto com o agente. Após pouco tempo, a polícia estabeleceu um perímetro em torno do banco com atiradores furtivos e criaram uma base de operações no segundo andar do edifício. Nesta altura, Olsen fez as suas exigências. Queria 3 milhões de kroner, 2 pistolas, coletes e capacetes à prova de bala, um carro e Clark Olofsson. Clark era um assaltante de bancos que Olsen conheceu na prisão, onde Clark estava atualmente. Olsen queria então que a polícia o libertasse para que este o pudesse ajudar no assalto. A polícia entregou-lhe o dinheiro, um Mustang, e libertou mesmo Clark da prisão e levou-o para o banco para ajudar Olsen no assalto. E assim começou um cerco que duraria 6 dias. Os assaltantes começaram por trazer os reféns para dentro do cofre e utilizaram explosivos para abrir os cofres dos bancários. Após alguns dias, os assaltantes deixaram a polícia inspecionar os reféns. Estes estavam em boas condições e pareciam ter um nível de camaradagem com os seus captores. Ainda mais surpreendentemente, estes agiram de forma fria para com a polícia e apresentaram alguma hostilidade. Isto foi confirmado e popularizado quando uma das reféns ligou ao primeiro-ministro sueco. Os assaltantes tinham deixado os reféns utilizar os telefones para contactar os seus amigos e familiares. Na chamada, ela foi bastante crítica do primeiro-ministro por não deixar os assaltantes fugirem com os reféns, tendo ainda dito que confiava neles e que achava que a polícia iria causar a morte de todos ali presentes. No dia seguinte, um agente da polícia desceu as escadas e disparou um tiro para o teto para avaliar a reação. Mas não houve reação nenhuma. Tanto os assaltantes como os reféns encontravam-se a dormir no cofre, que mesmo com a porta apenas encostada, era praticamente à prova de som. O agente aproximou-se e trancou a porta. Agora, a polícia estava em vantagem, e uma invasão violenta parecia bastante provável. A polícia colocou escutas na ventilação e ficou de novo surpreendida pela boa disposição dos reféns, que se encontravam entretidos pelas notícias do rádio sobre eles próprios e por Olsen, que dançava ocasionalmente para eles. Mas com o passar do tempo, Olsen parecia começar a perder a paciência, e essa situação parecia agravar-se com os movimentos da polícia, especialmente quando estes começaram a abrir buracos no teto, presumidamente para encher o cofre de gás de sono. Em preparação para o ataque iminente, os assaltantes colocaram os reféns de pé encostados à parede e ataram os seus pescoços. Assim, caso a polícia decidisse utilizar o gás, os reféns cairiam e sufocariam até à morte. Com o passar do tempo, ambos os lados estavam cansados. A polícia tinha deixado de enviar mantimentos e de comunicar, e os assaltantes estavam exaustos e acabaram por ceder e desamarraram os reféns e deixaram-nos deitarem-se. E então a polícia atacou, tal como tinham previsto, com gás de sono. Olsen ordenou os reféns para voltarem para as cordas, mas já era tarde demais, e estes já se encontravam com náuseas e a vomitar. Olsen gritou então para a polícia a anunciar a sua rendição. A polícia ordenou que os reféns fossem libertados primeiro e, de novo, foram surpreendidos pela reação dos reféns, que se recusaram a sair primeiro,
receando que disparassem sobre os assaltantes. Então a polícia cedeu uma última vez e abriu a porta do cofre, deixando os reféns e assaltantes sair ao mesmo tempo, sendo os reféns enviados para equipas médicas e os assaltantes algemados. No seu julgamento, Olsen foi condenado a 10 anos de prisão, além dos 3 que lhe faltavam cumprir, e Clark Olsen foi acusado de assalto armado, mas argumentou que todas as suas ações foram feitas de acordo com a situação que Olsen e a polícia o colocaram. Olsen foi uma testemunha no seu julgamento e testemunhou que aquilo que Clark argumentou era verdade. Clark foi absolvido, mas foi enviado de novo para a prisão para servir o resto da sua pena prévia. Após este evento, todos os reféns apresentaram um nível de simpatia pelos seus captores e alguns chegaram mesmo a visitá-los e a tornarem-se amigos deles. Isto criou bastante atenção nos mídia e foi assim que se popularizou o nome do Síndrome de Estocolmo.